Olá, muita saúde, muito boa noite, muitas felicidades, feliz ano novo, sejam muito bem-vindos. Já estamos, né, iniciando uma segunda semana do ano e eu gostaria de saber como que foi a primeira semana do ano de vocês, como que foram todas as festas, as emoções, as preocupações, como estão se sentindo hoje, para o começo de mais uma jornada, de mais um ano, de mais uma proposta pessoal de transformação. Eu acompanhei o grupo nesses dias, eu estava em viagem, mas eu mantive o contato com o grupo e vi que para muitas pessoas esse é um período muito delicado. É um período onde mexe bastante com as emoções, que mexe bastante com o processo pessoal, com o processo familiar, com o profissional. Gostaria de, né, sejam muito bem-vindos, boa noite, Ana, feliz ano novo. E seja muito bem-vinda, fico muito feliz de começarmos mais uma semana do ano. Tudo bem, Thales? Boa noite. Juntos, começando o ano de forma positiva. Essa live, ela é especial para começar o ano, então, se você tiver seus familiares, alguém que você gostaria que fizesse parte da live, que soubesse um pouco sobre a ansiedade, sobre essa questão de começar o ano, a questão das festas, como que tudo isso impacta na vida de quem passa por o processo de ansiedade, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou fazer essa live para a família, para o grupo, para todos nós, para compreender, esclarecer, né, e buscar recursos positivos para o autoconhecimento. Tudo bom, Liane? Saudade também. Tão gostoso o tempo que a gente passa junto, é tão rico, né? Tanta compartilha, muito bom. Tudo bom, Fábio? Feliz ano novo. Eu falei, apesar de eu estar nessa correria, de estar viajando, eu mantive acompanhando o grupo, mantive acompanhando vocês. Fico muito contente da gente ter já esse relacionamento, né? Esse companheirismo. Então sejam muito bem-vindos. E falar de saúde, né? Como que é virar o ano, como que é. Oi, vamos lá, não tem problema, Ana. Eu vou falando devagarinho, tá bem? Você vai acompanhando, depois também você pode assistir, baixar o vídeo todinho, vai dar tudo certo, tá? Fica tudo tranquilo. Coloquei dois links para vocês lerem, são links bem bacanas que vão basear toda a nossa live de hoje, que é como poder se organizar para começar o ano, como que a gente pode fazer um passo a passo para poder recomeçar as atividades, 5 passos para o autoconhecimento. Então, depois que a gente terminar a live, você pode ver como que você pode buscar o seu autoconhecimento, conhecer um pouquinho mais de você, de como você está se sentindo, ser autor da sua história, né? Ser autor do teu eu. E começar a segurar esse dragão que é a ansiedade, né? Pela medicina chinesa, a gente fala que a mente é um dos dragões mais impossíveis de domarmos, porque demanda de muita força, demanda de muito trabalho, demanda de muito autoconhecimento, demanda muito do ser humano. Nós entendemos a nossa mente, entender como ela aciona o nosso corpo, entender como esse dragão, né, se porta socialmente, que às vezes ele é comportado, às vezes ele faz a gente passar vergonha, e como domá-lo, né, como entendê-lo, como acolher muitas vezes esse dragão chamado mente, e que gera sintomas e faz esse processo tão intenso que é a ansiedade. A ansiedade dizem que é o mal do século. Eu já li muitos artigos dizendo que tem 125 ou mais de 200 sintomas de ansiedade. Então nós entramos numa lista que a ansiedade, ela é uma síndrome, mas ela é uma sensação, ela é uma situação que o ser humano experiencia e cada um experiencia de alguma forma. Porque numa sociedade onde nós temos que ser fixos, onde nós temos que dar conta de muitas coisas e muitas das vezes não conseguir ter a ação necessária, o comportamento preciso e a informação daquele momento. Ah, isso atrás de mim é meu gongo. Esse aqui eu trouxe da China, meu gongo lindo, né? Esse gongo, ele foi feito para mim, porque cada um tem uma espessura, uma dimensão, né? Então,
Esse é o meu gongo chinês. Esse daqui eu gosto muito, às vezes eu toco com os amigos percussão, no momento de meditação eu utilizo, então esse é o gongo. Essa daqui é a minha pequena tigelinha tibetana, né? Bem-vindos, ela também é uma delícia. E eu tenho essa tigela havaiana, que foi um amigo que me trouxe, que essa daqui ela é linda, e ela tem cristais dentro, não sei se dá para ver. E quando nós tocamos, ela também, ela faz como se fosse, ela vibra em todas as células do corpo, gerando um relaxamento. Tá? Essa daqui eu preciso um pouco mais de concentração para tocar. Então, esses são alguns recursos terapêuticos bons para se ter em casa. Bem-vindos ao meu cantinho zen. Eu tenho meu chazinho, tenho a minha ampulheta, que coloca como o tempo ele é tão necessário pra gente, né? Sempre que eu toco, eu coloco minha ampulheta. Porque eu até vi um vídeo esses dias que eu achei muito interessante, como nós somos eternos perante a nossa vida, a nossa percepção, e limitantes na nossa finade, porque somos um ser com tempo e espaço limitado nesse universo, né? Obrigada. Então, como é importante sermos felizes, como é importante buscar significado no que estamos fazendo, como é importante entender que o mundo colocou tantas receitas para que nós sejamos perfeitos, que aí fica difícil tomar decisões, fica difícil nos posicionar, fica difícil sentir, fica difícil saber o que é da mente, o que é nosso, o que é do outro, perante tantos julgamentos, não é verdade? Então, quando eu vejo esse momento de festa, de troca, de compartilha, e às vezes as pessoas falam, poxa, mas eu não terminei o ano ainda, ou não tá legal essa situação, como que eu vou me reunir no Natal se a família toda tá uma bagunça, como que eu vou tirar férias no meu serviço, né? E eu que estou desempregada, como que eu vou arcar com custos do começo de ano? Então, é um olhar muito mais maduro, é um olhar muito mais sincero em relação à ansiedade do que falar que é coisa da cabeça, que é coisa da emoção, que tudo é psicossomática. Então, é muito séria essa questão. E é por isso que eu gostaria muito de começar o ano falando disso, gostaria muito de convidar familiares para assistir essa live, porque é saúde, sim, é saúde psíquica, é saúde física, é saúde de relacionamento, é olhar para si com muita amorosidade e entender que às vezes as situações elas não estão sob o nosso controle, né? Então, antigamente, se estava frio numa região, o ser humano pegava suas coisas e ia para outra, né? Onde estava mais calor. Antigamente, se tinha escassez de água, de recursos de um lugar, o ser humano saía, né? Ia para outras situações. E nós somos fixos, né? O ser humano que ele sempre foi um povo tão nômade, tão aberto a mudanças. Hoje nós temos a nossa casa, fazemos o mesmo circuito de trabalho, temos a nossa família, temos os nossos amigos. E tem uma hora que as pessoas falam, poxa, mas quem sou eu? Será que eu quero isso na minha vida? O que eu quero da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? E é a hora que gera ansiedade. É a hora que a pessoa olha na situação que ela está, não sabe se é ali que ela gostaria de estar ou se é ali que ela gostaria de estar vivendo, ou como ela poderia viver de uma melhor forma naquela situação, e não entende como todo o mundo, como todo o trabalho virou tão grande, tão sobrecarregado, como as faltas de prazeres, não prazer de um prazer supérfluo, mas o prazer de saborear uma comidinha no final de semana, ou às vezes de sentir amor ou receber amor. Aí eu entendo que isso é ansiedade, é você chegar num ponto da tua vida que você tem que fazer o seu melhor no teu máximo, no teu potencial, no máximo da tua mente, no máximo do teu corpo, no máximo da tua emoção. Muitas das vezes anulando as suas emoções para dar conta de um sistema. E aí começam a vir as sensações, a sensação de vazio, a sensação de tristeza, a sensação de angústia, a sensação... Fala assim, nossa, mas eu gosto do meu trabalho, não sei por que eu sinto angústia. Mas então assim, qual é o objetivo que você tem que buscar para ir para o teu trabalho bem?
Qual é a emoção? O que precisa você descobrir em você que você precisa conquistar no seu trabalho, conquistar na sua rotina, que você precisa falar no teu trabalho, que você precisa se posicionar no seu trabalho, para isso não te gerar esse sintoma de ansiedade. Faz sentido para vocês? O que vocês acham dessa primeira parte que nós estamos falando do entender como que a nossa vida ela ficou tão 2D, sendo que ela é quinta dimensão. Elas são 5 sentidos, elas são as trocas, ela é o gostar, ela é o saber, ela é a postura. E não o 2D do to-do, né? A gente fica só no to-do, vamos fazer, né? Vamos realizar, vamos. Isso desgasta, porque isso é tão superficial, isso é tão corriqueiro, né? Isso vai até um limite tão escasso do ser humano, que é tão profundo, né? O ser humano ele tem tantas qualidades, tantas possibilidades, que quando ele começa a fazer um monte de coisa, mas que tem pouco significado nos valores dele, é onde a gente se sente vazio, triste, ansioso, contrariado, né? Tem um ditado chinês que eu gosto muito: não vá para o norte querendo ir para o sul. Então, muitas das vezes a gente quer um reconhecimento e aí a gente vai para um lado que é tão distante do que a gente acredita, e aí a gente se perde. Quando chega nesse momento tão crucial, você se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Para onde eu estou indo? Qual é o objetivo dessa jornada? E aí a gente retoma para o nosso eu, porque aí vai ter a ansiedade. Ela é muito isso. A ansiedade, ela é aquela sensação que fala: olha, não está indo para o lugar certo. Vamos parar, rever e recomeçar? Obrigada, Thales. Isso, olha, eu fico muito contente com com o feedback, porque a gente começa a se entender. Obrigada, viu, Milena? E aí a gente começa a falar: bem, ok, se eu cheguei até aqui e eu tô sentindo tudo isso, será que eu tô indo para o lugar certo? Será que eu tô fazendo da forma correta, pelo menos pelos meus limites e meus valores? Porque se meu corpo tá paralisado, se as minhas emoções estão falando: olha, limite, tudo bom, Carol? E se eu tô vivendo um caos na minha vida, é porque é algo eu preciso rever. E quando os sintomas da ansiedade aparecem, eles são sinais de alerta, que antes eram pequenininhos e agora eles estão em alertas grandes. Então, quando você, né, eu vi que muitas pessoas agora no começo do ano se sentiram, falaram muito mais do que o ano passado, né? Da sensação de vazio, da sensação de medo, da angústia, do choro, de não saber o que fazer, do aperto no peito, da dor nas costas. E aí nós começamos a perceber que numa época onde teoricamente seria para estar cheia, tá vazio. E não é ruim, é um sinal que precisa se atentar para buscar a qualidade. É um sinal que precisa chamar a família e falar: olha, queridos, vamos buscar algo melhor para nós? Vamos melhorar os nossos relacionamentos, porque não adianta fazer uma mesa cheia se não tiver interação, se não tiver aquela ligação no meio do ano, conversar, pedindo uma ajuda, oferecendo uma ajuda, né? Então, tentei falar com você para lidar. A gente conversa, tá bom, Carol? Que aqui para mim é de manhã, é bom dia aqui para mim, então provavelmente você mandou mensagem, eu estava acordando, mas daqui a pouco eu te respondo. Então, quando nós falamos desses sintomas de ansiedade, principalmente agora nesse começar de ano, é olhar para um aspecto maior, é olhar para um aspecto para um estilo de vida. E aí, o que nós vamos falar, né? Nós vamos falar nas possibilidades da construção desse ano, das construções mais sensatas para vocês, né? Então, quando você sente que você tem ansiedade, você sente que algo deveria ser diferente naquele momento, seja internamente ou seja externamente. Algo não está tendo um ruído de comunicação.
quando tem esse ruído de comunicação interno e externo, gera o sintoma da ansiedade. E é sobre ele que nós vamos falar. Então, se você se sente ansioso por alguma situação, e isso te gera um sintoma físico, é importante você entender que cada parte do teu corpo tem uma correspondência emocional, né? Por exemplo, sobrecarga, peso, excesso de responsabilidades é no ombro. Então, quais são essas responsabilidades que você tanto carrega, que nesse momento da tua vida você vai ter que olhar para elas e fazer uma separação, né? Uma separação entre o que você pode carregar, o que você tem condições de carregar daqui para frente, o que você vai ter que deixar, vai ter que aprimorar, vai ter que se conhecer para carregar um pouco mais para frente, o que já era, e o que já foi, o que já passou, um passado, uma briga, uma frustração, né, que já faz parte de um passado. Esse é um exemplo. Segundo exemplo, cardíaco, coração, aperto no peito. Né, para você que começou esse ano com aquele aperto, aquela angústia, aquela questão no peito, olhar as emoções, olhar o seu relacionamento, principalmente o íntimo, né, o íntimo seu, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com as pessoas da sua família próxima, é muito importante para você entender o que é isso, né? Por que está tão apertado esse teu peito? Por que está tão angustiante esse teu peito? O que está sangrando nesse teu peito? Não é verdade? E quando você fizer isso, acolha com amorosidade. E aí você vai ter duas questões para você pensar. O que eu posso mudar nessa situação? Eu consigo pedir perdão, eu consigo ser perdoada, eu consigo perdoar, eu consigo acolher, eu consigo falar? Sim, nós vamos por um caminho. Se não, você agradece com todo amor, assim, todo amor, com todo respeito, toda aquela experiência que você teve com aquela pessoa, com aquelas pessoas, e fala, olha, se que você precisar de mim, eu tô aqui. Mas o amor próprio, o meu respeito, o meu limite pessoal é até aqui. Daqui para frente eu não tenho mais forças para ir. Estou aqui para você, mas eu não consigo ir mais longe. E quando você faz isso, você não é, em momento algum, egoísta. Mas nós trabalhamos muito uma palavra que Deus sabiamente falou. Ama o próximo como a ti mesmo. Então, ame-se para se cuidar, para colocar o teu limite psíquico, mental e físico, para aí depois você se fortalecer para ajudar aquela pessoa, para você se fortalecer para você cuidar do outro, para você se conhecer e saber o que está doendo em você, porque às vezes é uma coisa tão boba que depois quando você olha, você fala, nossa, é por isso? Então eu consigo perdoar, mas enquanto negar, esse dragão ele só aumenta, né? Então, não é verdade? Imagina, eu fico super contente, Carolina. Então, começar a entender que a vida é uma jornada. Hoje é um dia dessa jornada. Hoje é um domingo que vocês estão terminando. Olha que bênção, mais um dia de vida concluído. Hoje é um dia, assim, que agradeça, porque ele foi único na tua vida. Independente do que aconteceu. O que foi difícil, qual foi o aprendizado, e o que foi bom, o que é de agradecimento. E você coloca sempre essas duas colunas e veja como você se transformou no dia de hoje. Porque a grande questão de hoje em dia é que nós temos que consertar tudo, nós temos que aceitar tudo, nós temos que fazer tudo. Quem disse isso? Né? Quem disse isso estava delirando, so sorry, mas cada um tem a única... E temos muito pouco controle da nossa realidade, da nossa escolha, do nosso meio. Nós podemos influenciar, né, o nosso meio de forma positiva, né? Então, eu não vou jogar lixo na rua, então, provavelmente, outra pessoa que for fazer isso vai pensar duas vezes antes de fazer. Mas não é uma escolha minha, é uma escolha da pessoa. Então, quando nós entendemos que não podemos consertar tudo, que não podemos salvar todo mundo, que às vezes a nossa capinha de super-herói tem que ficar pendurada em casa, que a gente tem que se acolher. Boa noite, Aninha, tudo bem? É um passo para um autoconhecimento, para um fortalecimento muito grande. E isso diminui muito os sintomas da ansiedade. 90% dos pacientes que eu atendo que tomaram o apropriamento, a se cuidar,
tomar a decisão de se autocuidar para depois cuidar do outro, depois de um ano tiveram muito mais condições de resolver as situações externas, de poder ajudar o outro, de poder cuidar do outro, conhecendo as forças pessoais, conhecendo seus recursos pessoais, do que as pessoas que não fazem isso. Então, se você sofre da ansiedade e está no meio de toda essa turbulência na vida, né, seja emocional, familiar, seja uma situação difícil de lidar, o autoconhecimento ele é a porta para essa transformação. É a porta para você olhar para essa emoção, né, nesse momento da tua vida, para você poder se fortalecer para os próximos momentos. E uma coisa que eu digo para os familiares, a ansiedade é muito difícil de poder sentir, de poder comunicar e de poder ser compreendida. Porque é muito difícil nós entendermos que alguns sintomas que as pessoas sentem são sintomas de ansiedade. E ansiedade, muitas vezes, fala frescura, de novo isso. Por quê? Porque conforme, quanto mais você vai aguentando, maior fica a sua couraça. E mais você vai aguentando de dor. Mas uma hora o corpo fala. E quando o corpo fala, é difícil sentir e é difícil as pessoas entenderem isso. Muitas das vezes é difícil um médico, é que eu trabalho com alguns médicos, eu trabalho com ortopedista, com neurologista, com cardio, né? Então, assim, esses meus amigos, esses colegas de trabalho, quando eles veem que é dentro da psicossomática, eles já encaminham, né? Então a gente já fica muito contente, né? Com a acupuntura, com os florais, né? Trabalho com a fitoterapia, com a FT, a gente consegue direcionar. Mas muitos colegas clínicos não conhecem isso. E aí você fala, ai, entrou no hospital com dor no peito, aí faz todos os exames e não aparece nada. Aí ele fala assim, não é nada, só uma ansiedade. Toma um remedinho e vai embora. Então, você tem que ver o quanto que você pode buscar para buscar recursos para o teu autocuidado, para o teu autoconhecimento. E para esse ano, eu convido você a se cuidar, a se olhar, a entender um pouco mais do que acontece nesses sintomas de ansiedade. Como eu já falei em algumas lives, eu acho muito legal entender que, assim, antigamente, né, se a gente, não sei se vocês já tiveram isso, quando tem ansiedade, dá vontade de correr, dá vontade de respirar, tem gente que tem vontade de tirar roupa, dá vontade de fazer alguma coisa, né? De liberar aquela energia, né? Porque às vezes você quer falar numa situação e você não consegue falar naquela situação. E aí você fica com aquela bolinha de gato aqui na garganta. Às vezes você precisa resolver uma situação, mas é meia-noite e você não consegue resolver aquela situação. Ou às vezes a própria situação ela tá tão embolada que você não sabe nem por onde começa a puxar o primeiro fio. E aí você começa a se sentir limitado a realizar aquela situação. E aí vem a ansiedade. Só que é um complexo de pensamento tão grande e num complexo físico tão grande que aí você não sabe mais o que você faz. E aí vai gerando aquela turbulência interna. Até uma hora que você fala, ok, já que eu não posso fazer nada, já que a situação é assim, já que eu não posso resolver, assim, vamos colocar um exemplo de um casamento, né? Se eu tenho toda essa família, eu não posso sair do meu casamento, então é melhor aceitar do jeito que tá. E aí o que acontece? A depressão. O que é a depressão? Ok. Perdeu a pessoa. Perdeu a persona, né? Então, o que nós podemos dizer nessa situação, né? Tudo bem? Nossa, Cida, olha, eu nem tinha lido a sua mensagem e eu falei sobre a depressão. Então, a depressão, ela traz um sintoma muito de o que você pode fazer nesse momento para que você volte a sentir os sabores da vida, volte a sentir os prazeres, mas não são os prazeres supérfluos, são os prazeres de alegria do dia a dia. Sabe quando você coloca uma música e dança e você busca, você se sente feliz naquele momento? Sabe quando você faz uma comida e você saboreia? Você... Yasuividope. O que é isso, Cida?
Né? É interessante esse feedback também, viu, Carol? Cida, você pode me explicar aí o que significa essa frasezinha aqui que você me passou, por gentileza? Então, né, eu acho que hoje tá bem tenso, eu tô achando bem bacana a participação. Sinceramente, vamos recomeçar 2018, vamos colocar as cartas na mesa, vamos ser sinceros com as emoções, vamos ser sinceros com os nossos pensamentos, vamos ser sinceros com a nossa qualidade de vida e o que você gostaria para essa semana de melhorar, que você pode buscar na tua vida, que você pode fazer um passo diferente na sua vida. Nessa semana, coloque assim um desafio pessoal, um autocuidado pessoal, uma meta pessoal, não para um ano, mas para uma semana. Comece agora essa jornada, né? Suicídio. O suicídio, o que é mais é? Se nada mais me resta fazer aqui, não farei mais nada. Mas quando você descobre que você tem uma vida, que você tem um sentimento, que você é maravilhoso, porque Deus te colocou nesse universo por um objetivo, você começa a sentir seu coração em você, você começa a sentir sua alma em você, você começa a sentir seu corpo. Então busque as suas qualidades, busque a sua vida, busque o que você gosta de fazer. E faça por você e faça pelos outros. Porque é isso que é gostoso. Sabe, às vezes é tão difícil acionar isso no coração, acionar essa vida, esse amor próprio. E é uma descoberta tão gostosa que esse amor ele transborda, que esse amor ele conecta, esse amor ele desperta. Esse amor ele é tão gostoso, mas faça coisas pequenas por você, coisas pequenas na sua casa, coisas pequenas na tua vida que possam despertar, que possam aumentar, que possam expandir essa sua sensação pessoal, né? Eu gosto muito da automassagem, eu gosto muito da meditação, eu gosto muito de aromas em casa, né? Então, assim, aroma de lavanda para começar o dia, um aroma de madeira para o final da tarde, sabe aquelas coisas que vão estimulando, vão trazendo boas sensações? Que vai trazendo uma coordenação para a mente, falar, olha, você está vivo e está tudo bem. Isso é muito gostoso. Então, quando a gente pensa em suicídio, para mim suicídio, eu vou falar uma coisa, assim, todo mundo que fala em suicídio é um socorro para a vida. É um socorro de, eu não consigo viver o que eu estou vivendo, mas eu quero viver algo. Então, às vezes, vamos colocar que você rompe um momento da vida para começar outro. Então, no dia seguinte que você acordar dessa sensação, você fala, hoje é meu primeiro dia de vida. E hoje, a partir de hoje, eu vou tomar decisões vívidas. Se Deus me deu essa segunda chance de vida, que é o dia seguinte, é minha obrigação buscar algo para viver, buscar sentir o ar que eu respiro, buscar sentir meu corpo, buscar-me, viver-me, sentir-me. Permitir sentir alegria, permitir sentir tristeza, permitir sentir raiva, permitir sentir amor. E aí você vai transbordando aquelas sensações, vai relaxando e soltando o corpo, vai trazendo vida para o teu pulmão e você renasce. E quando você renasce, é onde tudo acontece. Perdi meu marido há 6 meses e a minha mãe há 1 mês. Hoje eu não vejo mais nada. Cida querida, quantas perdas, quanto luto. Né? Eu imagino que esse processo de luto seja muito delicado, né, na sua vida, nesse momento, principalmente ainda nesse período do ano. Mas acredite que eles estão com anjos, né? Eles estão com o poder maior supremo, que é Deus. E que você tem a oportunidade de estar aqui e de semear tudo aquilo que eles deixaram, né? Continuar seguindo a vida, regando, multiplicando,
né? Imagina para as pessoas que você ama, como que você é importante também, né? Eu acho que olhar que acolher a tua dor, né? Tá num processo muito recente ainda, mas também permitir que tenho certeza que se o seu marido tivesse no teu lugar, ele gostaria de te ver feliz, né? Quando a gente ama, nós queremos ver o outro feliz. Então, independente de onde eles estejam, com certeza, eles querem te ver feliz, querem que você esteja feliz, querem que você continue a viver uma vida feliz. Então, busque a sua felicidade de uma forma que honre toda essa sua mãe, seu feminino, teu marido para a tua jornada. Tá bem? Um beijo grande. Mas a felicidade, ela é um caminho que ela contrapõe a ansiedade. A ansiedade, ela tem níveis, né? A ansiedade, ela tem níveis mais intensos, que é quando você não consegue sair daquela situação. Existe a ansiedade criativa, que é quando você tem ansiedade, você começa a ter ideias para melhorar aquela situação e você consegue agir. Então, quando é criativo, você cria e age. E tem a ansiedade restritiva, que é quando vai aumentando o nível de ansiedade e o nível de ação vai diminuindo. Então, importante, primeiramente, né, antes de pensar em sair da ansiedade, é iniciar um controle da ansiedade. O quanto que ela é restritiva na tua vida, e aí você entra num processo criativo, né? No processo criativo, você já entra num processo sedativo, porque acontece o inverso, né? Quando você entra num processo de ansiedade, você está num momento que você não sabe o que faz, depois você entra numa criação espontânea, então começa a vir muitas criações, e aí, a partir disso, você entra na mente e começa a ficar restritivo. Então, vai retomando esses papéis aos poucos, vai vendo em que momentos que você sente ansiedade, como que o teu corpo reage à ansiedade, como que a sua ansiedade refere no teu dia, o que você consegue criar de recursos. Por exemplo, todos os dias de manhã, quando eu vou para o serviço, eu sinto ansiedade. Ou eu sinto ansiedade para dormir. Né? Então, o que você pode fazer para dormir melhor? Colocar um aroma, melhorar. Colocar uma música gostosa, melhorar a iluminação do seu quarto. 1 hora antes de dormir, fazer uma limpeza do sono, né? Que é aí tomar um banho, relaxando. E aí você vai criando recursos para você se cuidar, para você se conhecer, para você criar o seu ambiente para você poder relaxar. A mente, ela gosta de ser bem cuidada. A mente, ela gosta de ser interpretada. Então, conforme você vai dando coisas boas para ela, ela vai gerando aqueles hormônios gostosos e vai diminuindo a ansiedade, né? Então, por exemplo, se você sente ansiedade para dormir e você coloca uma música agitada, se você fica vendo noticiários ruins, se você fica envolvido com notícias, com problemas, você vai gerar o quê? Adrenalina, porque seu corpo vai querer responder. Você vai estar na cama, não vai estar podendo agir. O que você vai fazer? Um sintoma de ansiedade. Tá? Então, a ansiedade é quando a mente pensa, o corpo não faz, e aí a gente não sabe o que faz e vira sintoma. Tá bom? Então, como que a gente vai trabalhar isso? Buscando sempre olhar para o sintoma, né? Para entender a raiz do problema, tá? Então, faça em 2018 uma cadernetinha para você, busque principalmente essas boas sensações. Então, o que eu sugiro você a fazer? Pega o seu caderninho, 2018, ansiedade. Quantos por cento você quer diminuir na sua ansiedade? Né? Ansiedade, se hoje você está 7%, 70%, você quer 30%, 100%, 10%. Quanto de ansiedade você quer trabalhar nesse ano de 2018? Quantos por cento? Então, coloque assim, hoje eu estou com X de ansiedade, 100%, ok. E a quanto que você quer chegar realmente no final desse ano, né? Então, você já começa a fazer essa linha. E aí você vai começar a fazer assim, olha, vai colocar uma coluna. Qual é o sintoma que você sente? Vai colocar sintoma. Você vai colocar situação na outra coluna. E você vai colocar resolução na outra coluna. Peguei, hein? Tá, um remédio fácil para dormir. Vamos começar a limpeza do sono. Então, assim,
Então, você fez isso. Então, o seu objetivo esse ano é entender e controlar a sua ansiedade. Porque você precisa entender. Nada se cria nesse universo, isso é uma lei física. Tudo se transforma. Então, a ansiedade, ela não é criada. Né? Ela não, opa, acordei ansioso. Não, a ansiedade, ela é estimulada pelo nosso sistema, ela é valorizada pelos nossos, né, pelos nossos líderes, pela sociedade. Nossa, a pessoa é super produtiva, só que ela não para. Né? Então, assim, a ansiedade foi isso, síndrome do pensamento acelerado, exatamente. Então, vamos começar a 2018 com um plano pessoal. Então, você vai colocar, por exemplo, um sintoma, né? Eu tive hoje um apito no ouvido, né? Que é bem comum, tive apito no ouvido. Em qual situação que foi esse apito no ouvido? E aí, o que você pode fazer para melhorar esse apito no ouvido? E aí você fala, nossa, mas o que eu vou fazer para melhorar esse apito no ouvido? Você pode esfregar as mãos, você pode colocar aqui. Você pode fazer massagem na orelha. O som, ele não é repercussão, então você pode colocar outras músicas em outras frequências. Você pode aumentar e melhorar a sua respiração para fazer uma pressão externa. Entendeu? Pronto. Então você começa a ser ativo na tua história, né? Tonturas leves, então a tontura, trabalha com o centro de equilíbrio, né? E o centro de pressão. Então, se você tem tontura, provavelmente a circulação esteja meio pobre, né? Então, às vezes tem uma acidose metabólica. E a questão da tensão, que diminui o ângulo de movimento. Né? O corpo, ele é movimento, né? Ele é dinâmico. Então, se você sente que seu corpo ele diminuiu o ângulo de movimento dele e a circulação periférica ela diminuiu, principalmente a ascendente, isso pode gerar tonturas leves. Então, o que eu convido você a fazer? Né? Então, você vai colocar tontura leve, em que situação você sentiu essa tontura, e o que você pode fazer? Tem alguns pontos de acupuntura que eu posso passar, né? Que é a automassagem, movimentos laterais sempre, para aumentar o ângulo, né? Porque assim, mesmo na academia, né? Como terapeuta, às vezes a gente vê, eu falo, gente, eles falam assim, ó, vamos fazer fortalecimento. E aí você coloca a pessoa para fazer fortalecimento reto. Aí ela perde o ângulo de movimento dela. O corpo, ele não é reto. O corpo, ele é uma espiral, né? O corpo, eu preciso ter rotação para poder pegar alguma coisa, minha coluna precisa ter, né? E aí a gente vê assim, nosso trabalho. Toda a nossa vida a gente vai sendo encaixotadinho, né? O nosso carro, a nossa mesa, nosso, né? Então a gente precisa abrir, sabe assim, criar mais espaço de movimento, espaço dinâmico, poder aumentar a nossa área de equilíbrio, nossa área de participação, né? Gerar mais movimento, relaxar. E quando você faz isso, movimenta comigo. É só esse movimento que você faz, você já sente um formigamento, porque aumenta a circulação, já aumenta um calorzinho, uma circulação maior na perna, você já aumentou o seu dinamismo, então o seu corpo não está só aqui, ele está em outras áreas. Então, assim, treina, baixar, levantar, vira um lado, vira outro, dança um pouco, coloca uma musiquinha brega em casa para dançar, dança uma valsa, um MPB, que é uma delícia, né? E aí, só de você fazer isso, começam depois. Tá. Então, entendi. Começam depois. Uma vez eu acordei com vertigem muito forte. Então, bem, a sua vertigem ela é postural, tá? Então é importante você dar uma olhadinha aí na coluna, né? Porque se você fica em estado basal e você levanta, e aí isso te dá vertigem, então você tem que virar de lado, levantar. Mas geralmente isso daí é baixa circulação, tá? Geralmente vertigem postural é circulação e postura. Então isso daí é importante você dar uma olhadinha, buscar maiores movimentos, ângulos de movimentação, respirações, né, para aumentar a sua bomba, porque assim, quando nós respiramos, quando nós estamos dormindo, o nosso núcleo basal ele desce muito.
Então, assim, a nossa consciência, se a gente está 100%, que é na atividade, dia a dia, paraná, ele está 100. Quando você deita, ele fica 30. Então, para chegar desse 30 para esse 100, parece que nesse momento que está tendo essa variável. Então, dentro disso, o que você pode fazer foi o que eu te falei, né? Aumento da respiração, que aumenta a bomba interna de pressão, e isso aumenta toda uma circulação sanguínea mais produtiva, movimentação fisiológica, né? Aumentar a angulação de movimento, aumentar os seus ângulos de movimentos, né? Nós falamos em 3 níveis posturais, né? Que é o deitado para o sentado, do sentado para o em pé. Então, por exemplo, umas 3, 4 vezes no seu dia, você vai fazendo isso, né? Tipo, deita, senta, vira de lado, senta, levanta, senta, deita. E você vai fazendo isso como uma prática para o teu organismo poder se reequilibrar. E sempre respirando, né? Pegar coisas no chão, isso ajuda muito. No começo pode até aumentar um pouquinho, mas depois ele vai equilibrando, porque você tem que abaixar com calma, pegar, levantar. Você precisa trabalhar outros níveis posturais para o teu corpo poder gerar essa movimentação, esse equilíbrio, esse metabolismo, tá bom? E também eu sugiro, né, se você tiver interesse, da gente entrar com uma fitoterapia para poder trabalhar essa limpeza sanguínea. Porque o nosso metabolismo, quando ele está muito ácido, a acidez, ela interfere, né, na osmose das células. Então, as células ficam bem pobres. E aí, aquela enxaquecazinha, aquela tonturazinha, aquela fadiga mental que pode acontecer no dia a dia, né? Tudo bem, Arthur? Boa noite. Né? Então, é importante ir buscando recursos, né, para esse autocuidado. Espero te ajudar com essas informações. Nesses links também você vai encontrar algumas outras informações, tá bom? Vontade de ficar na cama deitado pensando à toa. Depende do forma à toa, né? Porque existem 2 tipos de pessoas, né? As pessoas que são mais internas e as mais comunicativas, externas, que são as mais yans pela medicina chinesa, né? Imagina, Fábio. Então, às vezes, você tem que, por exemplo, se você tem uma questão interna muito grande de pensamento, talvez uma leitura, uma música, algo que te tire dessa zona que já faz parte da tua essência, mas contribua para a tua qualidade de pensamento, né? Você pode colocar, porque isso vai estimular a tua imaginação, vai estimular a tua criatividade, mas não vai entrar em conflito com seus pensamentos, né? Porque às vezes os pensamentos tem que ver por onde eles direcionam, porque como eu falei, a mente, ela é um dragão incrível, e ela não... Dragões moram onde? Em cavernas? E onde as cavernas? O que tem nas cavernas? Tem muitas coisas. Tem coisas que guardamos, tem coisas que pensamos, tem coisas que nos geram emoções. Então, entender qual pensamento que você guarda, né? Que você vai nutrindo, e como que você gera isso. Então, pensa assim, se você é uma pessoa mais interna, introspectiva, que gosta de pensar, assista bons filmes, leia bons livros, busque coisas que sejam interessantes para o seu conhecimento, que aflorem a tua criatividade, teus pensamentos. E aí você vai tendo outros recursos, né, que não te gerem ansiedade. Porque tem muitos pensamentos, eu tenho certeza que você não falaria o que você fala, o que você pensa para você, para ninguém. Então, às vezes você fala assim, nossa, hoje eu falei uma coisa ridícula, nossa, hoje eu fiz uma coisa errada, nossa, não acredito que eu falei isso, não acredito que eu me portei desse jeito, nossa, não acredito. E é uma coisa que você jamais pensaria de uma outra pessoa. Nossa, olha que pessoa ridícula, olha como ela portou ridículo. Então, assim, por que nós trazemos tantas informações negativas para o nosso eu, se nós não temos isso para o outro? Então, assim, buscar as qualidades nossas. Por que a gente encontra com o outro e fala, nossa, como você tá bonito, como você tá bem, trouxe esse presente para você. Quando que você se dá presente? Quando que você olha no espelho e fala, nossa, hoje eu tô maravilhoso, tô de arrasar hoje. Nossa, vou sair, vou ser maravilhoso, sabe, vou ser sucesso. Então, às vezes, é importante a gente se reconhecer em alguns papéis, né? Falar, nossa, hoje realmente tá bacana, tô bacana.
né? Realmente hoje essa roupa me caiu super bem. Porque se você encontrar com uma pessoa que você admira, você fala, nossa, olha como você tá bem, né? Olha. Então, assim, olhe para você e seja sincero em relação às suas qualidades, né? Espasmos musculares, pálpebra, que eu sinto queixo, panturrilha, praticamente todo o corpo. Oi, Renata, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Thales. Renata, o que é bom para as câimbras e para espasmo muscular? A respiração, porque adequa a tônus, né? O tono, assim, como eu falei, tudo tem uma causa e efeito. O espasmo muscular, ele é aquela tensão no corpo, né? E aí vai, dependendo do nível de ansiedade, vai liberando adrenalina e você pode começar a ficar trêmula ou ter o espasmo, que é uma hipercontração. Quando isso acontece, acontece por dois fatores. Pode ser um fator metabólico, né, que é uma falta de uma vitamina, uma falta de alguma proteína, falta, né, da bomba de cálcio e potássio, que a gente fala que trabalha bastante os minerais também, que auxiliam na contração e relaxamento muscular, ou pela ansiedade, que ela vai contraindo, 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 e quando libera adrenalina, gera o espasmo. Nesses dois casos, o que é importante? Trabalhar a respiração, né? Quando você faz a respiração, o que que acontece? Todo o seu corpo ele entra no ritmo da respiração. Por isso que a respiração é uma grande chave que nós utilizamos para trabalhar a ansiedade, tá? Então você inspira fundo com todo o seu corpo e você vai sentindo o seu corpo contraindo, relaxando, entrando no estado mais relaxado. Quando você entrar nesse processo, por exemplo, assim, comecei a tremer, o que que eu faço? Vai só soltando ar. E a automassagem na musculatura bem forte, porque aí o que que você vai fazendo? Você vai soltando. Quando você estiver na panturrilha, né, nos pés, o que que vai acontecer? Quando tem o espasmo, você tem que jogar o pé para trás, bem levezinho, e volta. E você vai fazendo essa bomba, vai bem levezinho, solta. Porque aí vai dando um condicionamento para o corpo e aí vai diminuindo essa questão da panturrilha, tá bom? Um aroma que eu gosto bastante para espasmo é de. Como chama? Eucalipto. Aroma de eucalipto em casa, ele ajuda a aumentar a respiração e ele diminui a tensão. Então, se você sente assim que você tá, né, que você vai entrar na crise e tudo, você pode passar um pouquinho de aroma no pescoço, no punho, e fazendo a respiração e relaxando, tá bom? E a automassagem sempre, né, aquela questão. E a massagem também, pelo que você tá falando, pega muito essa musculatura aqui do pescoço, né? Sempre tá fazendo uma movimentação, né? Um alongamento do pescoço, porque aí com isso você consegue soltar, porque assim, esse triângulo, quando você libera, você solta bastante a musculatura inferior e a musculatura do corpo todo. Então, vai movimentando, fazendo isso. Só de você fazer isso, só que uma coisa que eu aprendi muito na biodinâmica, né? Quando geralmente a gente faz exercício, a gente tenta fazer assim, ó. E agora eu vou falar para vocês como a biodinâmica, que é dinamismo, ensina a gente a fazer. Ó, meu ombro todo, meu corpo todo mexe. E quando eu faço isso com o meu corpo, eu solto, a gente chama de couraças emocionais, que são as tensões emocionais que ficam instaladas no corpo. E esse movimento ele vai liberando isso. Então, todas as vezes que você for fazer uma atividade física, um alongamento, faz com a respiração, faz com o movimento, porque assim, o espasmo ele vai fazer isso, não vai? Então, vai assim, ó. Você não precisa só ficar pensando no ombro, na mão. Você faz assim com o corpo todo, ó. E a hora que você vê, seu corpo está todo movimentando.
E aí a gente tem um negocinho que é muito legal no cérebro, depois vocês procuram, que chama tronco encefálico. Tudo que acontece de um lado do nosso corpo vai para o lado oposto do cérebro. Então, na acupuntura, a gente utiliza muitos opostos, né? E também na EFT, que são a movimentação, a utilização dos pontos para liberar a memória. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, eu tô, nossa, travei do lado esquerdo. Tá certo. Travei do lado esquerdo. O que eu posso fazer? Eu posso, com o meu lado direito, criar esse movimento. E aí, como ele está cruzando essas informações no nosso tronco encefálico, mandando para o nosso lado direito do cérebro, porém ele está lá naquele meinho, ele vai gerando movimento para na medula, para o lado oposto também. Então, a gente trabalha com movimento reflexo. Olhando no espelho ainda é melhor. Porque quando você olha no espelho, o seu cérebro fala, opa, o que está acontecendo? Porque você pega um estímulo visual, né? Mais uma movimentação física, mais um movimento motor. E quando você combina isso, isso vai relaxando. Então, as dores... Pode sim, Fábio. Eu acredito que sim. Sabe por quê? Porque conforme a gente vai diminuindo o nosso ângulo, o nosso eixo de movimentação, o nosso corpo, ele é vamos colocar assim, é um carro. Ele funciona em eixos. Quanto menor a minha movimentação, menor o meu eixo de amplitude, menor o meu centro de gravidade, ele fica mais limitado, né? Então, se eu abaixo e levanto, se eu tenho uma postura muito limitada, nossa, é um estresse muito grande para o corpo. Agora, se eu começo a movimentar, minha musculatura começa a relaxar, minhas articulações ficam mais flexíveis, a minha circulação, minha respiração, a minha neuroplasticidade, que é como eu me... Porque assim, eu tenho neurônio da ponta do meu dedo que vem para o cérebro. E nessa área ainda tem uma área que contribui para umas outras áreas do cérebro, né? E tudo isso em conjunto, né? Se você faz um movimento postural limitado, você vai gerar uma tontura, um desgaste, uma ansiedade, às vezes até mesmo uma taquicardia. Então, muito dos sintomas físicos, né? Eles são causados pela emoção, mas muitos dos sintomas também são por causa da postura. A gente vai se fechando e aí acaba tensionando o corpo. Ele enrijece. E aí você precisa fazer um movimento contrário de relaxamento para ele poder se soltar, criar um movimento interno, aumentar a circulação, para aí sim você se sentir muito bem. E é muito gostoso. Faz isso durante um mês para você ver como que é diferente. Faz de manhã e à noite, né? Faz uma movimentação, relaxamento. Eu vejo que muitas pessoas que têm lesão, inclusive em academia, por fazer, não academia, né, mas assim, exercício físico, de... Exato, porque assim, você se tensiona, contrai a musculatura, faz um exercício físico em movimento contraído, limitado, mais a rotina que é limitante, porque é trânsito, é trabalho, né, é postura, é cadeira, tudo isso o dia todo você vai ficando numa caixa. E aí, assim, qual é o centro de equilíbrio? Qual é a sua percepção corporal? Isso daí a gente chama de consciência corporal, né? Os ângulos são baixos. E aí gera uma pressão interna, então aí você fica pressionado externamente, pressionado internamente, é uma panela de pressão, né? E aí, conforme você vai fazendo esses movimentos, esses relaxamentos, aumenta a amplitude, a gente chama aumento de amplitude de movimento. Quando você faz essa aumentar a amplitude de movimento, você aumenta a sua consciência corporal, você aumenta o seu fluxo sanguíneo, você aumenta a sua captação de endorfina e serotonina, que combate a liberação de adrenalina acentuada da tensão do dia a dia, que é o estresse, e aí você consegue equilibrar. Então, são fatores conjuntos que geram esse bem-estar, né? E quanto mais você vai buscando a sua consciência corporal, quanto mais você vai buscando esse dinamismo físico, menor é a pressão externa e melhor é o seu relaxamento. Porque você tem a capacidade de absorver os bons nutrientes no seu organismo. Porque aumenta a sua circulação. Se aumenta a sua circulação, as suas células conseguem absorver mais nutrientes, maior oxigênio. Então também já diminui o estresse metabólico.
melhora a absorção vitamínica do corpo. Então vai indo assim, conforme você vai aumentando o seu movimento, todo o teu corpo vai aumentando também o seu bem-estar e o que ele pode aproveitar de coisas positivas e benéficas para a sua saúde, né? E a ansiedade, né, que é o interno e o externo, ter que o tempo todo, né, tem que ser o melhor, né, tem que ser melhor no serviço, tem que ser melhor em casa, tem que ser melhor consigo. Então é tanta coisa que você fala, nossa, mas para onde, né? E depois quando você vai vendo que você já está fazendo o seu melhor, que você já melhorou muito de um dia, né? Porque em um dia você resolveu tantas situações que você já melhorou muito, que você é totalmente diferente do que você era ontem. Todas essas percepções acumulativas vai te dando mais forças e fatores psíquicos e físicos para você melhorar e você se sentir melhor, né? No teu corpo físico, no corpo mental e no corpo emocional. São esses três pontos que nós trabalhamos para uma plenitude, né? Para o bem-estar de uma forma dinâmica. Então, pensa sempre, por exemplo, eu estou bem fisicamente, tenho sentido sintomas. Quais são os meus pensamentos e quais são as minhas emoções? Se eu consigo interpretar, entender, olhar, acolher, eu consigo criar novos recursos, né? Então, acho que é muito legal você começar com exercício físico, com alongamento, soltando o corpo, movimentos maiores, fazendo principalmente a sua coluna, né? Porque assim, na coluna, ela tem todas as ramificações nervosas. Tudo que sai do cérebro e vem para o corpo, passa pela coluna. Então, faz movimentos com a sua coluna, sinta vontade no seu corpo, sabe? Sente essa mola biológica, porque a gente é uma molinha, né? Aqui é articulação, 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 a coluna toda é articulação, o quadril é articulação, joelho e pé. Então, sinta vontade no corpo, sinta vontade na respiração, sinta vontade na emoção. Né? Olha um pouco mais para a emoção, do que se você sente mais prazer, o que você sente mais frustração, para você saber onde que você pode criar recursos para desenvolver. Eu me sinto mais frustrada nessa área, então vou buscar mais recursos, vou buscar me desenvolver melhor, vou buscar me olhar de uma outra forma, tenho mais facilidades com isso, então eu vou buscar me desenvolver mais, compartilhar mais, fazer mais disso que me fique mais à vontade. Então é um não julgar, mas ir aos poucos ir olhando, acolhendo, aprimorando, se desenvolvendo, né? Eu acho que isso que é o principal, né? Esse é o meu convite para vocês nesse 2018, né? É olhar com a ansiedade como um recurso para o teu autoconhecimento, um recurso para algo que a tua vida está te chamando para prestar um pouco de atenção, para você com conhecimento, com calma, com amorosidade, e se conhecendo, e buscando respostas, e buscando recursos, e buscando possibilidades para o seu bem-estar, para a tua qualidade de vida, para você poder melhorar, para você ser feliz, para você se sentir bem no seu corpo, para você conseguir fazer suas atividades, para você envelhecer com qualidade, para você viver com qualidade, né? Então é esse que é o convite, que 2018 seja um ano de muita descoberta, que seja um ano de muito acolhimento, né? Que você consiga entender, que você consiga superar, que você consiga transformar esse processo pessoal numa conquista, que você entenda que não é fácil, mas é possível, né? Acolher, conhecer, transformar a ansiedade, que você entenda, né? Por mais difícil que seja, que as pessoas têm pouco conhecimento disso, apesar de ter muito material, né? Inclusive, mesmo a área da saúde, né? Que tem a dificuldade de entender, que os familiares, algumas vezes, os amigos, as pessoas que você ama, muitas vezes não vão entender, mas que você, primeiramente, tem que entender o que você está passando, o que você está vivendo, para você poder viver de uma forma melhor, sem julgar, se acolhendo, se amando muito, né? O seu processo de tratamento seja se olhar e transformar isso que você está passando, tá bom? Então, um ótimo ano de 2018, uma primeira semana já foi vencida, que venham outras, né? Que nós possamos arrasar nesse ano, que não só plantando, mas colhendo, mas também cultivando os nossos relacionamentos, cultivando a nossa saúde, cultivando o nosso trabalho, que consigamos ter escolhas positivas para nós e para os outros, né? Seja no pensamento,
Qual que vai ser o seu primeiro livro do ano? Qual vai ser a sua música tema para esse ano? Qual vai ser seu objetivo tema desse ano? O que você vai querer concluir nesse ano e quais são os seus recursos para poder concluir esse ano com a sua performance total dentro do que você pode, dentro do que você quer, né? Então, muita saúde, um ótimo ano. Leiam esses artigos são muito legais, eu preparei para vocês, para começo de ano, para começo dessa nova fase, para o começo de uma nova perspectiva de vida, para olhar muito do que você pode fazer da melhor forma, tá bom? Um beijo grande, sou Mayra Cordeira, que já é segunda-feira no Japão, e a nossa semana já começou muito boa com a presença de vocês. Um beijo, muita, muita gratidão, viu? Beijo grande.